Os Estados Unidos declararam guerra ao TikTok e essa história pode ficar um pouco mais complexa, porque envolve geopolítica, talvez eleições dos Estados Unidos e uma par de coisas que pode acabar reverberando até por aqui. Afinal, o Brasil costuma imitar muita coisa lá da gringa. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre esse caso bem específico da luta entre Estados Unidos e TikTok. Mas antes de darmos prosseguimento, é importante eu me apresentar caso você não me conheça, que eu sou o João Ulisses e costumo fazer vídeos sobre tudo que gira em torno do dinheiro, finanças e negócios dessa vez. Então, se curtir esses temas, só tem um pedido para fazer, que é que você assista o vídeo até o final. E lá você decide se inscreve, se vale a pena continuar aqui comigo aprendendo mais, ou se vale a pena apenas deixar o seu like. Enfim, bora pro vídeo. Há exatamente 2 semanas atrás foi sancionado o projeto de lei por Joe Biden que ordena a venda da rede social TikTok para empresas de confiança dos Estados Unidos num prazo de até 270 dias, ou seja, até janeiro do ano que vem. Assim, se essa venda não ocorrer, a rede social será bloqueada nos Estados Unidos. Assim, Apple Store e Google Play não poderão mais permitir a instalação desse aplicativo. Só que eu não sei se vocês já viram, mas uma notícia recente já vinculou que a empresa ela já está recorrendo nesse caso na justiça. Joe Shill, eu acho que é esse o nome, esse que é o presidente executivo do TikTok, ele disse que os fatos e a Constituição estão do nosso lado e a gente espera reverter essa decisão. Segundo ele, essa proibição devastaria 7 milhões de empresas e silenciaria 160 milhões de americanos. Ou seja, a empresa tentar usar a própria lei dos Estados Unidos, baseada na primeira emenda da Constituição, para tentar reverter tal situação que foi sancionada pelo atual presidente. E o mais real foi que essa proibição em específico acabou bloqueando também outra rede social, o WeChat, não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de WhatsApp da China. E por mais que não seja sua opinião, se você concorda ou discorda do banimento do TikTok lá nos Estados Unidos, é que ele é bem mais complexo do que você imagina. Afinal, de fato, segundo dados, o TikTok ele tem cerca de 160 milhões de usuários apenas nos Estados Unidos e tem seus dados coletados pela rede social das dancinhas, que poderiam ser utilizados para espionagem. Essa história do TikTok, ele armazenar dados e ali investigar pessoas ou espionar alguns agentes em específico, não é apenas uma teoria da conspiração, não é eu que estou dizendo. Já foi matéria de muito jornal, já foi afirmado pela própria companhia que por algum momento eles chegaram a espionar alguns jornalistas para alguns certos fins. O problema principal é que, como a gente sabe, na China o regime é bem autoritário, com o comando do Partido Comunista Chinês. Então, as empresas são praticamente obrigadas a darem seus dados e têm um baita controle do governo. Assim, se por acaso, vamos dizer assim, o governo quiser saber algo de você que está aí ou de algum cara que mora lá nos Estados Unidos e o governo pedir para a empresa se recusar a oferecer, vamos dizer assim que provavelmente o executivo ou a equipe de executivos podem sumir por alguns dias, se é que vocês me entendem. Só que a empresa rebate as acusações e promete que os dados não serão usados para espionagem e que eles estão sendo armazenados lá no Tio Sam e também em Singapura. Só que se a gente for analisar, os problemas do TikTok não abrangem apenas uma questão de segurança nacional, de proteção de dados, mas tem outros problemas que o TikTok e o seu formato proporcionaram. Não sei se vocês notaram, mas nos últimos tempos, o formato de vídeos curtos assim na vertical, eles bombaram e eu também utilizei deles, não posso reclamar, né? Só que assim, eles bombaram de uma forma absurda. Desde 2020 e 2021, boa parte dos usuários passam, sei lá, 15, 30, 1 hora, 2 horas naquele formato, rolando a tela e passando o vídeo, você às vezes nem percebe. Por quê? Porque esse formato é altamente tendencioso para que você fique colado na tela ali, passando tempo, você não percebe. Isso por uma série de coisas que a gente pode dizer aqui que nos fazem ficar praticamente viciados em assistir vídeos, rolar a tela. E quem diz isso, que esse formato é altamente viciante e às vezes até prejudicial para a saúde de muitas pessoas, são inúmeras pesquisas sobre essa atual moda dos vídeos curtos e virais, afetando seja o nosso foco, seja o nosso dia a dia, seja a forma que a gente vê as coisas e uma série de atividades que muitas vezes a gente fazia com certa normalidade, só que hoje a gente tem muito pouco foco em fazer certas coisas. Só que, sobretudo, a gente pode considerar como o principal efeito negativo, ou um dos principais, é a questão da propagação de ódio. Não sei se vocês viram, mas alguns dias atrás, uma mensagem de Osama Bin Laden acabou viralizando na rede das dancinhas. O que é bizarro, porque o cara é literalmente um terrorista e ele acabou viralizando com uma mensagem de ódio que muitas pessoas propagaram, não sei porquê, mas enfim, propagaram. E
isso se torna bem mais banal, principalmente esse formato de os virais como o TikTok. Isso levanta uma série de rumores, porque o próprio TikTok poderia usar de sua influência de tantas contas que eles alcançam para ditar tendências, para fazer a cabeça dos jovens. Eu também não acredito que literalmente eles façam a cabeça dos jovens. Muitas vezes o jovem tende a seguir a tendência do momento, as trends, e isso é bem preocupante, porque de fato a rede social chinesa poderia ser usada pela China como arma, por exemplo, teoricamente, para propagar ideias. Isso também é um dos argumentos que a gente pode levar em consideração para um eventual banimento da rede. Só que não dá pra gente falar só com os negativos, né? Porque o TikTok também tem coisa positiva. E uma delas é essa facilidade de você postar coisas e viralizarem. Até uns 10, 15, 20 anos atrás não existiam redes sociais e todo mundo era praticamente baseado no que era divulgado na mídia mainstream e também do popular, do que alguém disse ali, dos rumores e boatos que rolavam. Enquanto hoje qualquer pessoa pode divulgar seu trabalho, seu negócio, pode divulgar sua vida, pode viralizar numa rede social como o TikTok. E isso tem ajudado muita gente. Existem muitas pessoas que usam a rede social para divulgar seu trabalho. Isso ajuda as pessoas a viralizarem, como também as marcas a se divulgarem, a chegarem no seu público-alvo. E esse é um dos pontos positivos das redes sociais e inclusive do TikTok. Mas me conta aí, antes da gente chegar a algumas consequências, o que você acha dessa medida do TikTok? Você acha algo absurdo? Biden está errado em banir a rede social e tem que prezar pela liberdade de expressão, que é o que o TikTok está usando para se defender? Ou isso faz muito sentido? O TikTok deve ser banido porque ele atrapalha a vida de muitos americanos e também ele acaba sendo uma arma da China com os Estados Unidos. Me conta aí nos comentários. Enfim, bora fechar. A gente pode começar esse desfecho falando de um eventual conflito entre Estados Unidos e China. E eu sei que hoje a gente não tem a perspectiva disso acontecer de fato. Talvez em Taiwan ali. Mas isso por enquanto é bem nebuloso, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que esse bloqueio dos americanos ao TikTok pode ser já um forte ataque à China. Porque a rede, como já mencionei, tem cerca de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. E além da rede, a própria lei pode ser utilizada contra outros negócios. Vamos dizer que os negócios chineses não estão sendo tão bem vistos lá nos Estados Unidos. O próprio Biden, ele acabou sobretaxando algumas empresas e principalmente carros elétricos lá nos States. Ou seja, os Estados Unidos está praticamente atacando por todos os lados empresas, negócios que têm de alguma forma ligação com a China e com todas as entidades chinesas. E a China também não é santinha, né? Porque a gente sabe que a China há anos bloqueia as redes sociais como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, e proíbe todo o acesso do Ocidente, porque eles temem que essa cultura ocidental acabe atrapalhando a visão dos chineses sobre o governo e sobre a sua sociedade. E isso tudo pode mexer com a geopolítica, não talvez daqui a 6 meses, mas daqui a 1, 2, 3 anos. A China tem se preparado para uma reviravolta, para vencer os Estados Unidos, quem sabe daqui a 10 anos, uma hegemonia. E os Estados Unidos não querem largar o osso de forma alguma. Então são países, são nações que têm se degladiado aí há uns anos, e essa briga, tanto por influência, tanto por questão de redes e internet, tem ficado cada vez mais forte. E essa também é uma questão eleitoral, sim, porque daqui a uns dias, meses, vai rolar a disputa presidencial dos Estados Unidos. E como a gente sabe, há uns 4, 5, acho que 8 anos que tá Biden versus Trump. E mais uma vez esse ano será essa disputa entre essas duas figuras. E Trump, ele sempre levantou essas bandeiras mais nacionalistas, essa questão de proteção da indústria nacional. Só que nos últimos meses, Biden também tem levantado essa âncora com bloqueio, com taxação de empresas chinesas e também com a questão do TikTok, que Trump era o primeiro a favor. E nos últimos meses tem dado declarações que isso poderia irritar alguns influencers e isso deixaria os jovens tristes, alguma coisa do tipo. E por isso ele já se manifestou contrário a esse banimento. Mas no centro de tudo isso tem certas figuras que podem ser afetadas e já se voltaram contra esses temas, que são os influenciadores. Porque são eles que diariamente estão lá produzindo vídeos, estão lá planejando, estão lá fazendo roteiros, estão lá tentando fazer collabs. E esses caras, com o banimento do TikTok, eles perderiam um gigantesco público. E muitos deles já se reuniram para entrar na justiça contra justamente essa lei desse banimento do TikTok. Porque, segundo eles, além de isso atrapalhar todo o negócio, todo o seu case, ele estaria mais uma vez na contramão da primeira emenda da Constituição americana, que diz a respeito da liberdade de expressão, que deve ser irrestrita para todas as pessoas. Ou seja, fatalmente essa disputa entre TikTok e influencers contra o governo dos Estados Unidos, os deputados que aprovaram em maioria, não deve ficar apenas nessa lei que foi aprovada,
mas deve ir aos tribunais, quem sabe até na corte máxima. Isso a gente vai observar aí, quem sabe, nos próximos dias, eventualmente nos próximos meses, ou até janeiro de 2025. Apesar disso, há muitos investidores, há muitos empresários, há muitas empresas de olho no TikTok, porque a rede, como já te disse, tem cerca de 180 milhões de pessoas que usam ela diariamente. Então é uma massa gigantesca de pessoas que estão na rede. Só que o TikTok não quer ser vendida para uma rede amiga dos Estados Unidos. Eles vão querer manter esse lucro, esse mercado gigantesco. Mas e aí, como você acha que vai ser resolvido essa questão? Você acha que de fato eles vão vender a rede social? Vocês acham que eles vão conseguir reverter essa decisão judicialmente ou não? Me conta aí nos comentários, também deixa a sua opinião sobre essa questão, se você acha justo ou injusto com o TikTok ou não. Então foi esse, espero que você tenha curtido, tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, porque isso é muito importante, faz com que esse vídeo chegar a mais pessoas. Também, se você gosta desses conteúdos relacionados a negócios, investimentos e a economia, se inscreve para contar com a gente aí todas as semanas. O vídeo é esse e até a próxima.